Olá, galerinha do Pinceladas do Saber. Estamos aqui então para mais um de nossos vídeos e o tema de hoje será tratado em cima do livro A História Repensada, de Kate Jenkins. É um livro que foi publicado pela editora Contexto no Brasil, cujo título é A História Repensada. Para você que não se inscreveu no nosso canal, já chega dando seu like aí, se inscreva no canal e fique preparado para fazer as observações, possíveis dúvidas, né, ou possíveis orientações logo abaixo aí nos comentários. Vamos lá. Kate Jenkins, então, é um historiador britânico, né? Ele nasceu em 1943 e o livro dele, que eu acredito ser mais conhecido no Brasil, é justamente o livro da História Repensada. Kate Jenkins se encontra nesse grupo de historiadores, assim como Wyden Wright, o historiador norte-americano, se encontra nesse grupo de historiadores que nós chamamos de pós-modernos. Então é um autor extremamente contemporâneo, tem muita coisa a trazer para nós, né? Então eu estou um pouco habituado nesse campo, porque é o campo da história ou da faculdade de história que eu mais me identifiquei, que é a teoria da história, a filosofia da história ou a história da historiografia, enfim. É um campo que eu gosto bastante. O que o Jenkins vai dizer para nós, né? A primeira coisa que ele vai dizer é que existem várias maneiras de se contar a história. Por isso, o historiador contemporâneo precisa ser ousado. Por isso ele vai dizer na introdução que ele, sendo ousado, ele vai tentar mostrar como que a história ou a teoria da história se desenvolveu ao longo do tempo, né? Quais são os seus problemas, as suas implicações, como realmente é fazer história, mas que ele não vai fugir da realidade, a qual ele vai fazer uma opção de corrente historiográfica a qual ele vai adquirir. Então ele vai dizer o seguinte: para se estudar história, existem várias maneiras de narrar a história, mas ele vai dizer: a primeira coisa que nós precisamos fazer é distinguir história e passado. Então, quando nós nos deparamos no próprio texto do Jenkins, ele vai dizer: quando eu disser história, eu estou falando sobre a produção instrumental feita pelo ofício do historiador. Eu estou dizendo sobre aquilo que o historiador narrou, contou, interpretou, julgou. Quando eu vou falar sobre passado, então eu estou dizendo sobre o objeto de estudo pelo qual esse historiador se debruçou. Nesse sentido, o historiador, para o Jenkins, lida com uma realidade que ela não existe mais. E daí talvez a grande dificuldade da própria história. Justamente, né, ele vai dizer que quais são os problemas que constituem o conhecimento histórico. Ele vai dizer que existe um problema epistemológico ao se estudar a teoria da história. Por quê? O primeiro problema epistemológico é que o historiador não é capaz e não é possível de abarcar toda a realidade do passado. Isso é, fazer uma história de todos os eventos e de todos os acontecimentos do passado. É impossível o historiador lidar com o seu objeto em sua totalidade, porque o passado é tão amplo quanto nós o imaginamos. A segunda coisa é que, ao lidar com o seu objeto, que é o passado, para fazer história, o historiador não consegue reconstituir esse passado. E aí
nós temos uma dificuldade que é a dificuldade da própria história do seguinte: nós lidamos com algo que nós não conseguimos reconstituir dentro de um laboratório. Nós não conseguimos pegar Dom Pedro II e colocar no nosso laboratório em 2021 e conseguir interrogar o Dom Pedro, averiguar os seus sentimentos, as suas expressões, as suas falas. Nós não conseguimos pegar o passado e reconstituí-lo em sua totalidade. Isso é, então o historiador não consegue abarcar toda a realidade do seu objeto de estudo, tanto quanto ele não consegue reconstituir aqui, agora, nesse momento, esse passado. O terceiro problema epistemológico é que o historiador ele não consegue sair totalmente do seu tempo e do seu espaço, porque aí talvez você poderia dizer, ok, o historiador não consegue trazer a história, ou melhor, o passado para o seu laboratório agora e reconstituir integralmente aquelas vidas, aquele contexto, aquela conjuntura, aquela realidade histórica para o nosso momento. Mas o historiador, então, ele tem que fazer um recuo epistemológico e se lançar integralmente no passado, tentar compreender a realidade histórica daquele momento, em sua crueza, em sua pureza, em sua originalidade. Então, o Jenkins vai dizer, olhe, lê do engano, porque isso também é uma impossibilidade. Não tem como nós nos despirmos completamente da nossa realidade social e histórica a qual nós estamos inseridos. Isso é quase uma impossibilidade, ou é uma impossibilidade, nós tirarmos de tudo a nossa cultura, o nosso tempo, o imperativo da sociedade ou do tempo que está posto sobre nós. Ele vai dizer, existe também na teoria da história o que nós podemos chamar de problema epistemológico, ou melhor, problema metodológico. E esse problema metodológico é justamente aquilo que eu havia apontado logo no início desse vídeo. Por quê? O caminho pelo qual o historiador vai construir o seu conhecimento, né, é o método. Método significa isso. A palavra método no grego tem essa ideia de sentido ou de caminho ao qual determinada pessoa assume para atingir um determinado objetivo. Qual é o método que ele teve? Qual é o caminho que ele percorreu para que aquele estudo acontecesse, né? E o historiador se utiliza de uma metodologia. A questão é que ele vai dizer que a sua metodologia é a verdade é muito complicado, porque existem vários métodos que são escolhidos pelo próprio historiador. Então nós temos um método de ler a história marxista, nós temos um método de ler a história a partir da escola dos análises. Dentro da própria escola dos análises nós temos diversos métodos de pessoas que têm um método mais braudeliano, nós temos uma pessoa que tem um método mais da mentalidade, nós temos as pessoas que têm um método mais da quantificação, da economia, ou o método da história em séries. Nós temos, enfim, uma variedade de métodos, e dizer que só o seu método é uma realidade seria de uma arrogância, de uma prepotência e também de uma sandice incomunicável. Ele vai dizer também que a própria teoria da história vai apontar para um outro problema, que é o problema da ideologia. Ou seja, pergunta sobre o que é história quando nós dizemos, olha, a história ela é ideológica. Quando você produz um conteúdo historiográfico, você está sendo ideológico.